Bom dia, Bruninho. Tranquilo? Bom dia, Sol. Bom dia, Jéssica Correia. Bom dia, bom dia. Bom dia, vamos esperar só um minutinho. O povo chegar, tá? A gente começa orando. Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia. Eu gosto de reafirmar que a gente tem estado aqui e a gente tem aumentado 1% todos os dias. Isso tem feito diferença na minha vida. Isso tem feito diferença na sua vida? Isso tem mudado alguma coisa na sua vida? Para mim tem. Para mim tem. Isso tem moldado o caráter de Cristo. Eu tenho passado às vezes por conversas difíceis. E se eu não tivesse assim um Cristo bem forte, com a voz forte no meu coração, eu diria que o Richard iria sobrepor ao tudo que já aprendeu, tudo que... Você entende? Porque não é somente você saber, é você praticar. Você sabe disso, né? Sabe disso. Então, às vezes, você sabe, você conhece. Só que na hora você não bota isso em prática. E aí depois você vai falar assim, caramba, cara, como é que eu lidei com isso? Era para fazer de outra maneira. Só que nesse momento, seu espírito não estava tão alimentado assim para que isso acontecesse. Quem estava alimentado? A sua carne. Porque é fácil, né? Como é que a gente alimenta a carne? É só não alimentar o espírito. Pronto, você já está alimentando a carne. Doideira, né? Por isso que a gente tem que viver uma vida intencional. A gente tem a intenção de... As coisas não simplesmente podem acontecer na sua vida. Ah, não, aconteceu. Não. Eu tenho a intenção de fazer isso. As coisas não aconteciam na vida de Jesus. Se ele deixasse as coisas acontecerem, ele já teria sido morto muito tempo atrás. Ele não iria chegar onde chegou, não iria falar tudo o que falou, não iria operar em tudo o que operou. Tá comigo? Só que essas coisas só aconteceram por quê? Porque ele sabia o tempo das coisas certas. Ele não deixava as coisas simplesmente acontecerem. Ele era intencional no que acontecia. Ele tinha intenção. Tá fazendo sentido? Então preste atenção. Quero que fique um desenho para você na sua frente. Quero abrir aqui um desenho, um mapa para você. A primeira coisa... Quando eu faço assim, aparece para você na tela, na esquerda ou na direita? Me responde aí. Mas a primeira coisa, eu vou fazer daqui, porque para mim aqui é a esquerda, da esquerda para a direita. Não sei se fica ao contrário para você. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é ir até Deus. Depois disso, ouvir a voz de Deus. Depois disso, obedecer. Depois disso, operar. Operar no reino, tá? Tá comigo? Existe todo esse caminho. E aí, obviamente, você só vai conseguir operar no reino depois que muitas feridas forem curadas. Eu não vou nem falar de todas, tá? Porque são camadas. Mas depois de muitas camadas das suas feridas forem curadas. E Deus vai te levar, obviamente, para mais profundo, e mais profundo, e mais profundo, e mais profundo. Tá comigo? Só que o que acontece? Isso que a gente está falando, isso que a gente está trabalhando aqui, ela não acontece se não houver a intenção. Você vê, a gente está aqui 7h30 da manhã, tem gente que está dormindo. Tem gente que já está trabalhando, normal, tudo bem? Tem gente que está indo para o trabalho. Mas tem como dar um jeito. Tem como de você colocar no fone, não posso aqui, sei lá, tá com papel aqui, caneta, escrevendo, tal, como é que vocês estão? Beleza, mas você tem uma intenção de fazer? Daria para você estar no fone, daria para você estar de alguma maneira fazendo isso. Só que você tem que ter a intenção. Não, tem dias que não dá, não, eu concordo, tem dias que não vai dar. Tá entendendo? Mas só que você tem que ter a intenção de fazer isso. No dia que não dá, você vai lá, corre atrás, fica gravado.
Então, no dia que não dá, você vai lá, corre atrás, fica gravado. Inclusive, eu vou tirar da gravação, não vai ficar mais gravado assim. Enfim, você vê que precisa ter uma intenção. As coisas não simplesmente acontecem. Quando as coisas simplesmente acontecem, aí a gente está falando de o sol que nasce para todo mundo, a chuva que cai na cabeça de todo mundo, tá? Então são coisas do mundo que acontecem, mas a vida do cristão que busca Deus, ela é intencional, ela não tem como não ser intencional, você está entendendo? Porque você saiu da multidão, você lembra? Multidão, aqueles que querem a Jesus porque... Aqueles que estão ali nem querem Jesus, aqueles que estão ali. Tem a multidão já mais específica, aquelas que vão até atrás de Jesus porque querem comida e querem bebida. Tá comigo? Querem uma palavra para confortar o coração. Então Jesus tem que ser o coach. Porque eu vou te falar a verdade, às vezes vem uma palavra de Jesus para confortar o seu coração, sim. Isso é válido, tá? Ele consola, o Espírito Santo é consolador, isso acontece. Mas às vezes vai ter o confronto. Você lembra Jesus falando para os discípulos, quando eles falam assim, que eles falam quem eu sou? E os discípulos falam assim, uns falam que você é Elias, outros falam que você é profeta. Ele falou assim, e para vocês, quem eu sou? Olha o confronto. Só que ali nesse confronto, eu não sei nem se a gente vai ter isso no Evangelho de João, ali nesse confronto, Pedro fala assim, Senhor, tu és o Cristo. Aí ele fala, e tu és Pedro. Ou seja, Pedro encontrou a identidade dele quando ele encontra Cristo. Quando ele identifica quem é Cristo, ele fala, Senhor, tu é o Cristo. E ele fala, e tu és Pedro. Está comigo? Faz sentido? Porque quando ele fala tu és Pedro, ele fala tu és... Se não me engano é Petros que ele fala em grego. Tá fazendo sentido? Então o que acontece? Quando a gente tem a intenção de buscar a Deus, a gente sai da multidão. Porque não é para todo mundo, você entende? Todo mundo fala assim, o evangelho é para todo mundo. Não, Jesus morreu para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ok? Aqueles que creem. Porque dentro desse grupo vai ter também os que não creem. E os que não creem, a salvação não é para eles, desculpa. É só para quem crê. Se o cara não crê, a salvação não é para ele. Mas você não sabe quem crê hoje, quem crê amanhã, não. É exatamente isso. Eu não posso julgar quem é, quem não é. Quem deixa de ser, não é o meu trabalho. Esse não é o meu trabalho. Meu trabalho é pregar o evangelho. Meu trabalho é ministrar sobre as pessoas. Meu trabalho é trazer o reino para as pessoas. Meu trabalho é ser extensão do reino. Eu não estou aqui para julgar quem é e quem não é. Tudo bem? Mas eu sei que tem um grupo que não é. Tudo bem? Tanto que Jesus fala assim, tem ovelhas que não são desse aprisco e convém que eles ouçam a minha voz. Tá comigo? Então a gente vai ter pessoas que, os improváveis, eu sou um improvável. Não era para eu ouvir a voz de Deus, mas em algum momento eu ouvi a voz de Deus. Tá entendendo? Então existe a multidão. Existe da multidão aqueles que vão atrás de Jesus, mas porque querem pão, querem água, querem comida. Ok? Existem aqueles que já são dos discípulos, que eles vão seguir os mandamentos de Cristo. Mas existe um nível para eles. Eles vão estar ali num nível mais raso. Existem aqueles que vão mais profundo, que são os 12. Os 12 estão ali mais profundo. Praticamente todos os eventos de Cristo, eles estão ali. Existem os que vão mais profundo ainda. Os que vão mais profundo ainda vão ser os 3. Tá? Tem momentos que Jesus sai e só chama os 3. Os 3 vão viver aquilo ali com ele. E tem um nível mais profundo ainda de intimidade. Um nível de João. Para ser chamado de amigo de Jesus. Para ser chamado de discípulo querido, discípulo amigo. É um filho maduro. É um filho que já responde por Cristo. Para você alcançar essa maturidade, você precisa querer muito. Tá comigo? Você precisa querer. E aí, o que acontece? E aí, Deus vai te quebrar. Deus vai quebrar a tua estrutura.
Vai quebrar o que você acredita que não é, como deve ser. Sabe por quê? Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para que Paulo pudesse falar isso não podia ser uma mentira, você concorda? Como é que Cristo vive em você se só tem tua vontade, tuas necessidades, teus desejos, tua performance? Só é sobre você, não é sobre Cristo. Tá comigo ou não? Para eu poder falar Cristo vive em mim, para eu poder falar já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, as coisas velhas se passaram, acho que tudo se fez novo, então eu não vivo na carne, eu vivo no Espírito. Se eu vivo no Espírito, eu ouço a Ele, eu vivo como Ele quer que eu viva. Tá fazendo sentido? Por isso que esse momento nosso aqui tem nos ajudado a ir mais profundo em Cristo. Tem nos ajudado a poder ouvir mais a voz dele, tem nos ajudado a poder entender melhor a vontade dele, tem nos ajudado a alimentar o Espírito. E em momentos de decisões onde o Espírito está alimentado e a carne não está tão alimentada quanto o Espírito, obviamente, o Espírito vai conseguir vencer sobre a carne. Faz sentido, Boninho, escrever um 10 aí. Amém. O 10 é o amém, é o glória a Deus. Só para ir mais rápido, tá? A gente combinou assim aqui. Quem tá vindo aqui pela primeira vez, segunda vez? Tá fazendo sentido? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? A gente tem que sempre se perguntar sobre isso. Sim ou não? Abra aí sua Bíblia no João 12. Abre sua Bíblia no João 12. Acho que eu parei no 44, foi isso? Deixa eu ver aqui. João 12. Isso mesmo, 44. João 12, 44, ele diz assim, ó, então Jesus clamou, quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Faz sentido, correto? Faz sentido, não faz? Quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. A gente já conversou aqui sobre o enviado. Sim ou não? O mensageiro. Sim ou não? O mensageiro, ele traz a mensagem, por exemplo, antigamente era a mensagem do rei, né? Isso que era um apóstolo. Era a mensagem do rei. E a mensagem do rei significava que o que o mensageiro falasse, essa era a palavra do rei. Ok? Então o que Jesus falasse era simplesmente a palavra de Deus. Ok? Jesus está falando a palavra de Deus. O que Deus estaria falando, Jesus está falando ali naquele momento. Jesus é a extensão do reino. Amém? Quando ele morre por mim e por você, nós viramos a extensão do reino. Eita responsabilidade. Beleza. 44, né? 45. Quem me vê, vê aquele que me enviou. 46. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ok? Se você teve uma vida difícil até hoje, se você teve uma família difícil até hoje, se você teve uma vida de escolhas erradas até hoje acaba. A partir de hoje em quem você crê, na verdade. Não é nem o que, é em quem você crê. Porque a partir de hoje você anda na luz, não mais nas trevas. Então as suas decisões, os seus caminhos começam a ser de luz e não de trevas. Tá comigo? Por quê? Porque eu tenho a Cristo. Então se eu fazer gato na minha casa, já não convém mais. Eu já não boto mais gato na minha casa. Tá comigo? Ixi, é difícil. A gente tem que ajustar. Ixi, mas a vida toda eu fui assim. Você tem que ajustar. Tem que ajustar para fazer o correto. Tá comigo? Nem sempre é de um dia para o outro. Eu te entendo. Tem coisas que não vão ser de um dia para o outro, mas você tem que ajustar. É 1% todo dia, tá comigo? É o que a gente fala, é 1% todo dia. Então vamos ajustar esse 1%. Até na sua alimentação, na minha alimentação. Minha alimentação, depois que eu fiz a operação, ela caiu drasticamente. Entendeu? Ou seja, não caiu em relação ao volume, caiu em relação à qualidade. Eu tenho que voltar a ajustar. A gente tem que voltar a ajustar tudo isso. Tá fazendo sentido? A gente vai ajustando. Pra quê? Pra ser melhor. A gente tem que fazer isso. No momento a gente tá vendo assim, caramba, isso aqui tá errado.
Você se deu conta que isso aqui está errado? Ajusta, começa a ajustar. Começa a fazer da maneira correta. Ok? Sim ou não? Tá comigo? É isso aí, vigia, varão. Tem que vigiar. Vamos lá, volta aqui. 46. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir minhas palavras, mas não as guardar, eu não julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo, ok? Na primeira vinda de Jesus, ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar. Então ele morreu numa cruz, por mim e por você, pelos nossos pecados, ok? Para nos tirar da escravidão do pecado. Sim? Por um homem entrou o pecado ao mundo, e por um homem saiu o pecado do mundo. Não é que saiu, né? A gente foi livre do pecado. Essa é a verdade. Tá comigo? Jesus, no primeira vinda, ele não veio para julgar. Mas ele fala que a palavra já julga. E a segunda vinda, ele vai vir para julgar. Esse vai ser o objetivo dele. E aí ele vem como justo juiz, como guerreiro. Quando eu falei isso para a vozinha da Letícia, bonitinha, ela falou assim, não, meu filho, Jesus, ele nos perdoa dos pecados, ele é amoroso, ele é misericordioso. Eu falei, eu concordo com a senhora, é tudo isso. Só que ele também é justo e ele vai vir um dia para trazer a justiça dele. Ah, não, meu filho, eu falei, vai, vozinha, ele vai vir com a roupa com sangue. A roupa vai ter sangue. Por quê? É sangue dele? Não, o sangue dele ele já botou lá na cruz. Ele já deixou derramar o sangue dele lá na cruz. Esse sangue está sobre mim e sobre você, se você aceitar isso. Mas vai chegar o dia em que ele vai trazer a justiça. E não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Ele vai trazer a justiça. Amém? Ele vai vir com mãos abertas. Não, ele vai vir com a espada. Em cima de um cavalo branco. Isso significa guerra, justiça. Amém? Vai ser o primeiro rei 100% justo que a gente vai ver. Ok? Mas beleza, isso aí a gente já ia para a escatologia. Já deixa para a Letícia aí em outro momento. Porém, como é que ele veio? Ele veio para morrer para nós, por salvação. Ok? Isso está escrito ali no 47. Se alguém ouvir as minhas palavras, mas não as guardar, eu não julgo, pois eu vim para julgar o mundo. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Então ele vem trazendo salvação. Ok? 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa há de julgar no último dia. Então ele lançou uma palavra. A gente recebe ela. A gente pode viver e desfrutar de acordo com essa palavra de vida. Essa palavra trouxe vida para nós. Essa palavra nos trouxe das trevas para o reino da luz. Amém? Você está comigo? Então viva o reino da luz. Pare de viver o reino das trevas, que você não tem nada a ver com isso. Você não foi criado para viver diante das trevas. Você foi criado para viver na luz, no reino da luz, como filho da luz. Ok? Portanto, quando você vive trevas, as coisas não encaixam. Aí, às vezes, você quer que encaixe alguma coisa, só que não é vontade de Deus. Por quê? Porque aos seus olhos, de repente, é bom, mas na verdade é trevas. Meu amor, eu tô sentindo um cheiro muito forte de lavanda, alguma coisa assim. Eu acho que o Liran tá tocando terror, meu amor. Botando perfume na casa toda. Pode dar uma olhadinha pra mim, por favor? Tem disso. O Liran tem que parar com tem que vir pra luz. O Liran tem 3 anos, tá, gente? Ó, eu tô no versículo 49. Pois eu não falei de mim mesmo. Isso é Jesus falando, tá? Pois eu não falei de mim mesmo. Mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e de que falar. Isso aqui é uma chave. Você anota isso aí, é uma chave, tá? Isso é uma chave. Ele fala assim, ó, eu não tenho... Presta atenção. Se você decide alguma coisa na sua vida, você sustenta a tua decisão, correto? Porque você que decidiu isso, ok? Você escolheu alguém para sua vida, você sustenta essa decisão, você sustenta essa pessoa na sua vida, sim ou não? Você decidiu
comer uma pizza. Depois você sustenta o quanto que você tem que ir na academia para poder desfazer essa pizza do teu corpo. Sim ou não? Ok? Você sustenta a tua palavra. É o que você tem que fazer. Não é o que acontece? Você fala alguma coisa diante de uma pessoa, depois a pessoa fala assim, mas você falou isso. Você tem que sustentar isso. Você vai falar, não, eu não falei. Não, você falou, não falou? Sustenta. Tá comigo? Está comigo? Tá fazendo sentido? Você sustenta a tua palavra. Mas quando você traz a palavra de Cristo, eu estou em João 12, 44, a gente começou no 44, a gente está no 49. Quando você traz a palavra de Cristo, quem sustenta? Quem sustenta? Deixa eu te contar uma coisa. Um dia, eu ouvi de um missionário, que era discipulador meu, quando eu estava fazendo a ETED, Escola de Treinamento e Discipulado da Jocum. Ele falou um negócio que eu guardei para minha vida toda. Ele falou assim, Richard, quando Deus te dá uma direção de alguma coisa, é uma coisa muito específica, por exemplo, sair de onde você mora, ir para algum lugar específico, fazer alguma coisa que vai mudar totalmente sua vida. Não é, por exemplo, ir no mercado e comprar 1 quilo de feijão. Não, isso não muda nada na tua vida. Mas o que muda na tua vida? Se você mudar de cidade, se você mudar de bairro, se você mudar de rua, se você mudar de casa, se você mudar alguma coisa, ou mudar de trabalho, ou mudar de carreira, alguma coisa desse tipo, tá? Alguma mudança que vai gerar mudança. Ele falou assim, quando Jesus me manda para ir para algum lugar, eu peço uma palavra para ele, uma palavra na Bíblia. Eu peço uma palavra para ele, falo, Deus, eu tô entendendo que você tá me dando uma direção aqui, me dá uma palavra. Ele falou, e Deus sempre me dá uma palavra sobre isso. Eu falei, cara, peguei. Falei, show de bola, sensacional. Falei, Deus, eu tava recebendo um chamado para ir para Israel. Eu falei, Deus, eu tô entendendo o que é para ir para Israel. Porque deixa eu te explicar o que aconteceu comigo nesse chamado para ir para Israel. Eu fechava o olho para orar sobre qualquer coisa. Eu ia orar para minha família, eu ia orar pelas pessoas que estavam à minha frente, eu ia orar por qualquer coisa. Quando eu fechava o olho, eu via um judeu ortodoxo sempre na minha frente. Judeus ortodoxos, não é um não. Judeus ortodoxos na minha frente. Sabe? Judeu que ele tem aquele chapéu preto, aquela roupa preta. Ele tem por dentro uma camisa branca, uma roupa preta. Ele tem aquele chapéuzinho. Normalmente ele tem barba. Ele tem o talitalinha, aquele cabelinho enroladinho aqui do lado, porque ele não pode cortar essa costeleta. Então ele tem o cabelinho enrolado assim, sabe? E normalmente ele tem aqui pá e o chapéu em cima. Ou quando não tem o chapéu, tem só a kippah, que é aquele negocinho que fica em cima. Tá bom? Tô falando judeu, ok? Você entendeu o que é um judeu ortodoxo? Eu fechava o olho para orar e eu começava a ver esses caras, pô. Começava a ver esses caras, toda hora na minha mente vinha esses caras, eu falava, caramba. Eu começava a orar por eles. E aí meu discipulador falou, cara, Deus está te falando alguma coisa sobre isso. Tá entendendo? Ali foi quando Deus começou a me mostrar que Ele queria me levar para Israel. Ok? E aí foi quando eu entendi que eu precisava de uma palavra. E eu falei, Deus, me dá uma palavra. Deus me deu uma palavra para eu ir para Israel. Tá comigo? Então eu aprendi o quê? A pegar essa palavra. A ter uma palavra que me embasasse. Quando eu estava em Israel, que as coisas estavam muito difíceis, minha alma estava apertada, estava me sentindo sozinho. E eu falava assim, Deus, você me deu uma palavra, tá aqui. Pegou não? Deus, tá aqui, ó. O que você me falou naquele dia lá, tá aqui. Eu não posso ficar sozinho. Eu não posso me sentir sozinho. Eu não posso me sentir desvalorizado. Eu não posso me sentir rejeitado. Eu falei, não tem nada a ver com o que o Senhor quer para mim. O que o Senhor quer para mim é isso aqui. Tu me deu uma palavra. Isso me fortalecia e botava minha raiz forte. Porque eu estava em Cristo. Você está entendendo? E aí, quando vinha o vento, não me derrubava. Porque eu estava em Cristo. Tá fazendo sentido? Eu estava em Cristo. Quando vem o vento, eu falava assim, eu tenho uma palavra. Quando tudo me mostrava ao contrário, eu falava, eu tenho uma palavra sobre isso. Tá comigo? Você precisa de uma palavra para basear o teu momento. O que você está vivendo.
Faz sentido ou não? E aí, a gente entra... Por que eu estou falando tudo isso? Porque quem é missionário, ele tem uma missão, ele está levando a palavra de alguém. Quem é missionário vem dessa palavra, missionário vem do apóstolo, e o apóstolo vem sobre essa questão de que havia um rei, e esse rei ia para um combate, ou esse rei ia fazer um negócio, ele enviava um missionário na frente dele. E quando ele enviava esse missionário, o missionário falava o que ele falava. Ok? O missionário sabia qual era o posicionamento do rei e falava pelo rei. Então, se o missionário falava que era assim, era assim. Se o missionário falasse que não, era não. Então, já falei aqui, né? Existiam dois reinos. Eles paravam um na frente do outro, levavam um missionário, porque não levavam o rei na frente, levavam um missionário. Quando o missionário chegava e começava a conversar um com o outro, tá, não sei o quê, não vai ter guerra, vai ter negociação, então vai pagar isso, vai pagar aquilo, então vamos ter guerra, vamos se matar e tal. Não importa o que ia ser decidido. O que importa era que o que fosse decidido era o que o missionário falou, e essa era a palavra do rei. Tá comigo? O missionário levava a palavra do rei à frente. Por isso que eu falo que a gente precisa saber, primeiro, qual é a palavra do rei. Segundo, se você está debaixo de uma palavra do rei, você tem um mandamento, você tem um princípio que você está seguindo debaixo daquela palavra, isso vai segurar quando tudo ao redor disser que não é sobre aquilo. Quando tudo for contra o que está acontecendo, quando tudo for contra aquela palavra, você vai falar assim, mas eu tenho uma palavra que o rei me falou. Faz sentido? Você tem que estar embasado na palavra. Eu sei qual é a vontade de Deus. Pronto. Pode vir o Papa vir falar aqui que não é. Pode vir o rei da Inglaterra vir falar aqui que não é. Eu tenho uma palavra. E eu estou debaixo dessa palavra. Você está entendendo? Você começa a não viver pelos achismos, você começa a não viver pelas direções mundanas, você começa a não viver. Você já viu? Tem um cara que esse cara toda vez sai na internet como ganhar R$1 milhão. Aí esse cara vai lá e começa a estudar sobre isso, começa a ver sobre isso e fala, caramba, agora eu vou ser rico. Aí aparece outro, como ganhar R$1 milhão. Aí esse cara vai lá e fala, caramba, eu aprendi aqui, vou ser rico. Aí aparece outro, como ser R$1 milhão? Ou seja, para onde sopra o vento esse cara está indo? Não existe uma palavra de Deus sobre isso. Não existe um embasamento de Deus sobre isso. Deus nem falou que ele ia ser milionário. Você está entendendo? Richard, só vai ser milionário que Deus falou que vai ser. Não. Não é sobre isso. É sobre o quê? Sobre você estar pautado debaixo de uma palavra de Deus. Tá comigo? Tá fazendo sentido? Chega de andar por aí com achismos. Chega de andar por aí para onde o vento bateu, eu estou sendo levado. Não. Tá comigo? Tá fazendo sentido? Você é filho. Filho tem direção do pai. Faz sentido? Filho tem direção do pai. Filho não anda sozinho. Não anda. Filho tem anjos ao redor dele, protegendo ele, guardando ele. Filho não anda sozinho. Mas também o filho não vai para onde o pai não quer que ele vá. O filho não faz o que o pai não quer que ele faça. O filho tem direção de Deus. Ele se sente orgulho, ele sente muito orgulho em fazer o que Deus tem para ele. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O filho anda debaixo dessa promessa. Tá fazendo sentido ou não? Não é papo de coach. Não é. É Bíblia. Bíblia. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus te dá essa vontade. Pão nosso de cada dia. Deus te dá o pão de cada dia. Não só de pão viverá um homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Você vai ver a desgraça que é na vida de alguém quando alguém não vive o que Deus tem para ele. Ou quando alguém não ouve a Deus. Quando alguém não ouve o direcionamento de Deus. O cara começa a viver em desgraça, nada faz sentido. O cara começa a sentir que, caramba, nada faz sentido, tudo que eu faço está errado, ai meu Deus do céu, tal. Parou de ouvir Deus, cessou. 49? Pois eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer
e de que falar. Essa é a chave. O Pai deu a Cristo o que falar. Pegou ou não? Ele fala que o Pai prescreveu, quando você vai no médico, o médico prescreve para você uma receita. Ó, você vai tomar dipirona, você vai tomar você vai tomar pá, tá bom? De tanto e tanta hora. Ok? Aí você que foi no médico, você teve o tempo ali de ir no médico, ouvir o médico, esperou até ser atendido, aí ouviu o médico, aí recebeu aquela receita. Aí o que você faz com aquela receita? Você vai na farmácia, compra o médico, a medicação, você vai para casa e toma no horário, né? Você bota o alarme para botar no horário e tal. Você ouve o médico, pô. Você obedece ao médico. Tá na hora de ouvir Deus e obedecer a Deus. Porque o médico vai resolver ali, não é nem a raiz no início, né? No início é só o sintoma do que você está sentindo. Deus quer conduzir você para que você cure a raiz, para que você viva desfrutando do reino. Tá comigo? Faz sentido? Então aqui, ó, olha a chave. Qual é a chave disso? A chave do versículo 49. Olha só, Jesus. Imagina você falando o que Jesus falou. Pois eu não farei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e do que falar. Faz sentido? Olha para sua vida agora. Não me responde. Só olha para sua vida e responde para você mesmo. O Pai te direcionou tudo que você está fazendo? Porque com Jesus foi assim. Por isso que ele sabia qual era o dia que ia morrer, qual era o dia que não ia morrer, qual era o dia que iam tentar, qual era o dia que não iam tentar. Por isso que quando vinha a pessoa, ele já sabia o que fazer. Ele tinha conexão direta com o Pai. O canal estava limpinho. Tá comigo ou não? Ele sabia o que ia fazer. Ele sabia qual era a tomada de decisão. Não tem nenhum problema você ficar pensando sobre o que fazer e o que não fazer. Eu vou te falar qual é a minha estratégia para isso. Tem uma decisão para tomar. Eu penso sobre isso. Eu decido antes de decidir. Ou seja, eu pego no achismo e falo assim, olha, eu acho que mais sensato seria fazer A. Vamos dizer, eu tenho a chance aqui de fazer eu tenho uma oportunidade, eu tenho a chance de optar pelo caminho A, caminho B e caminho C. Primeiro ele passa pelo crivo do o que Deus não aceitaria de maneira nenhuma. O caminho C Deus não aceitaria, o caminho C tá errado, não tá legal. Não tá maneiro, aqui vai quebrar princípio, não tá legal. Esquece o caminho C. Eu tenho caminho A, caminho B. Não tem nada que vá contra o caminho A. Eu não quebro nenhum princípio, tá tudo bem. Eu não tenho nada que vai quebrar o princípio também no caminho B. Também parece ser dois bons caminhos. Qual é o caminho que eu tomaria? Eu acho que eu tomaria o caminho A. Acho que eu vou pelo caminho A. Eu acho que é isso. Eu acho que é o caminho A. Aí eu pego isso e vou para Deus. Paizinho, eu tenho dois caminhos aqui para ir. O caminho A me mostra isso, isso e isso. O benefício é isso, isso e isso. O prejuízo é esse, esse, esse. Esse é meu ônus. O caminho B me traz esse benefício, isso, isso e esse prejuízo aqui. Parece que o ônus é esse. Eu acho que o mais sensato seria eu ir pelo A. Mas, paizinho, o que você acha? Tá faltando isso na tua vida? Aí depois você pergunta assim, como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Você pergunta para ele. Você pergunta para Deus qual é a vontade dele. Você ora todo dia assim, que seja feita a tua vontade. Assim na terra como é no céu. Mas você pergunta qual é a vontade dele? Não. Se você não perguntar qual é a vontade dele, vai ficar um pouco difícil. Entendeu? Tá fazendo sentido? Versículo 50. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo, digo como o Pai me disse. Jesus sabia o que o Pai dizia. Por isso que ele falava o que o Pai dizia. Está na hora de você expressar quem é Deus falando o que Deus fala.
Está na hora de você viver como Deus vive. Está na hora de você tomar decisões de acordo com como Deus toma decisões. Richard, mas como eu vou saber? Perguntando. Faz sentido? Feche seus olhos, vamos orar. Paizinho, em nome de Jesus, a gente te agradece, Senhor, por esse dia. Mais um dia que o Senhor nos deu. Mais uma oportunidade que temos, Senhor, de fazer a Tua vontade no dia de hoje. De permanecer no Senhor. A gente sabe que o Senhor respeita as nossas vontades, mas acima disso a gente quer colocar o Senhor, Deus. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável e é sobre ela que a gente quer andar. É sobre essa vontade que a gente quer permanecer, Senhor. A gente quer viver de acordo com a Tua vontade. A gente quer viver o que o Senhor tem para nós, Senhor. Chega de viver uma vida mesquinha, chega de viver uma vida hipócrita, chega de viver uma vida mentirosa, chega de viver uma vida rasa. A gente quer uma vida com o Senhor. A gente quer uma vida no Senhor, em Cristo, estando em Cristo, tomando as decisões que Cristo tomaria, vivendo como Cristo viveria, agindo como Cristo agiria, olhando para as pessoas como Cristo olharia. Não menos, não mais. Pai, guia-nos, Senhor. O Senhor é o nosso guia. Fala ao nosso coração, mostra-nos o caminho, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, nos ajuda nas nossas decisões, nos ajuda a nos encontrar no Senhor. Nos ajuda a tudo que a gente precisa decidir no dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa o nosso dia, Senhor. Abençoa a nossa saída, a nossa volta. Abençoa nossos afazeres. Abençoa tudo que vier à mão para a gente fazer, Senhor. Nos torna sensíveis, Senhor. Coloca o nosso coração sensível a ouvir a Tua voz e conseguir Te obedecer, Deus. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a decisões rápidas que eu tenho que tomar. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, que hoje um dia seja um dia para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa o nosso dia, Paizinho. Fala conosco, Senhor, durante o nosso dia. A gente te agradece. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Me falou, Jesus foi ao deserto pedir direção a Deus. Amém. Amém. Ali ele até jejuou, né? Mas tem várias outras vezes que a gente vê que Jesus vai pela manhã, ele sai e vai orar. E aí tem pessoas que depois vão buscar ele, vão procurar cadê Jesus, tá? Ele está orando. Ele foi sozinho, né? Ele foi para um monte sozinho, ele saía, né? Hoje você consegue fechar sua porta, imagina aquele tempo, Jesus cheio de discípulos, tá? Talvez ele não teria muito tempo de paz sozinho, então ele tinha que criar o momento de paz dele, então ele ia para longe da sociedade, subia um monte e ficava sozinho com Deus, e ali ele recebia download direto do papai. Faz sentido? Às vezes você simplesmente vai fechar o olho e vai decidir. Já teve uma vez uma obra que ela era, o valor era X, e aí os pedreiros combinaram comigo um valor X, porque eu não sei meter a mão em obra. Então eles cobraram comigo, vamos aqui, vai gastar X e tal, beleza. Vamos fazer, vamos embora. Me planejei para isso, vamos fazer. Chegou um momento da obra que eles falaram, precisa de material disso, precisa daquilo, precisa daquilo. Eu falei, caramba, um monte de coisa que não estava combinado. Eles falaram, Eu falei, caramba, mas aí dobrou o valor. Eles falaram, isso aí é normal e tal. Eu falei, não tinha me preparado para isso. E aí nesse dia eu tava muito bravo. A minha vontade era mandar todo mundo embora. Irmão, vai embora, tranquilo, relaxa, deixa aí tudo como tá. Não tem mais dinheiro, não sei como é que vai ficar isso. Deixa assim, vai embora, tá tudo certo. Deixa eu te pagar o que você trabalhou até hoje. E acabou aí. Essa era a minha vontade. Só que eu sabia que eu precisava de uma decisão em Cristo. E aí eu fui para dentro de casa, e dentro de casa, minha esposa, a gente conversou, eu falei, olha, minha vontade é essa, tá? Ela falou, cara, vai orar, e o que você decidir eu tô contigo. Eu falei, amém. E aí eu fui, sentei no sofá, fechei meu olho e falei assim, Jesus,
Os caras estão esperando aqui para eu falar para eles, pode trabalhar, eu vou trazer o material que falta. Ou, não vem, vai embora, tá tudo certo, eu vou te pagar o que eu te devo e acabou por aí. E eu orei, eu falei, Jesus, a minha vontade é mandar todo mundo embora porque eu tô muito estressado, eu tô muito bravo. Mas eu não posso andar de acordo com as minhas emoções, eu não posso agir de acordo com as minhas emoções. E eu não tenho tempo também para esperar uma resposta. Por isso que eu falo, Deus fala. Deus fala. E ali naquele momento eu recebi a resposta de Deus. Naquele momento eu fechei o olho. Falei, paizinho, eu preciso da tua resposta. E veio uma paz no meu coração falando assim, continua essa obra. Continua fazendo o que você tem que fazer. Continua. Falei, mas pai, eu não tenho dinheiro sobre isso. E Deus falou, continua fazendo. Continua. Falei, amém. Voltei lá para fora, em paz, tranquilo. Eu tenho uma palavra. Queridos, continuem. Vou dar um jeito, vou trazer o material. E aí, Deus começou a abrir as portas, começou a ajustar os caminhos e tudo aconteceu. A obra está lá, linda, foi feita perfeitamente. Receberam cada centavo que tinham que receber, de cada pessoa que eu devia pagar ali naquele momento, dos pedreiros, dos pessoal que estava fazendo a obra. Amém? Você precisa de uma resposta de Deus. Você precisa ouvir o que Deus tem para você. Então, minha sugestão para você é, vá para o seu quarto. Você precisa de um momento, você e Deus. Vá para o seu quarto para decidir o que precisa ser decidido. Você não precisa esperar as respostas acontecerem. Você pode receber a resposta de Cristo, que Ele tem para você. Amém? Faz sentido? Então, amanhã, 7h30 da manhã, a gente está junto aqui. Tá bom? Amanhã é sexta. A gente ainda está junto aqui 7h30 da manhã. A gente faz isso de segunda a sexta. De segunda a sexta a gente cresce 1% em Cristo. Amém? Você está comigo? Você está crescendo 1% em Cristo? De segunda a sexta a gente cresce 1% em Cristo. Eu vou se firmar nessa palavra até o fim da minha vida. 1% em Cristo. Amém? Todos os dias. 1% em Cristo. Amém? Eu preciso ser melhor amanhã. 1%. 1% melhor. Como é que eu faço isso hoje? Todo dia a gente tem quase uma missão diária. Nossa missão diária hoje é, vai para o seu quarto, entra no seu quarto, vai orar, vai ouvir Deus, vai ver o que Deus tem para você hoje. Amém? Amanhã, 7h30, tamo junto. Traz uma pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus. Traz uma pessoa que está sedenta por Deus. Traz uma pessoa que precisa ouvir Deus. Traz uma pessoa que você fala assim, caramba, essa pessoa não tem jeito. Traz ela para ela ouvir Deus. Amém? Deus fala com carinho, que cada um aqui recebe uma palavra diferente. Se eu perguntar assim, o que foi mais forte para você hoje? Você vai vir com uma palavra diferente do que eu pensei que fosse. De repente a Letícia aqui vai ser diferente do Antônio, de repente o Tony vai ser diferente do Bruno, o Bruno vai ser diferente do Benny. Cada um tem uma palavra, cada um Deus falou uma coisa hoje. Porque Deus fala. É real isso. Amém? Então amanhã, tamo junto, 7h30. Traz uma pessoa especial aí, que você ama, que você quer que ela ande nos caminhos de Deus. Tamo junto? Beijão. Até amanhã, 7h30.